amigos, nossos seguidores da, do, da Epilepsia 360. Hoje é um dia de grande felicidade para nós, porque hoje a gente vai fazer a nossa reunião, né, de encerramento da semana Entendendo Epilepsia, dada aí as restrições decorrentes aí da pandemia de coronavírus. A gente fez um evento online que está sendo um sucesso. Foi uma semana inteira de lives, de videoaulas disponíveis aí na internet para todos os nossos seguidores, para todos os nossos pacientes, familiares e colaboradores. E o tema mais esperado da semana é, sem dúvida nenhuma, o uso do canabidiol, né? Canabidiol, que está aí na crista da onda como um dos medicamentos aí que tem ajudado muitos pacientes, não apenas com epilepsia, mas com vários outros tipos de doenças neurológicas e não neurológicas. Então, dentro dos nossos participantes, as perguntas são muito direcionadas a esse tema. E exatamente por conta disso, é com grande alegria que a gente trouxe para falar que ele que estaria presente aqui, já tínhamos até comprado a passagem, né, Marcos? Mas aí a gente precisou mudar, né, os planos, mas ele não deixou de participar aí com a gente do evento. Então, é com grande alegria que eu apresento o Dr. Marcos Wagner, ele que é médico neurocirurgião, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, com área de interesse em epilepsia e neurocirurgia vascular, sem nenhum conflito de interesse, e trabalhando como neurocirurgião no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande, na Paraíba. Eu já tive a felicidade de visitar lá o hospital, de visitar o serviço e de participar de um evento, e realmente é um hospital excepcional. E ele vai falar para nós hoje sobre epilepsia, abordagem, neurocirurgia e canabidiol. Tá? Então, Marcos, fique à vontade, pode falar à vontade. A apresentação dele já está compartilhada aqui na tela e depois a gente direciona para as perguntas. Tá bom? Um grande abraço e ótima palestra, Marcos. Obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade, né, o pessoal do Norte, né, a gente aqui do Nordeste, sempre é uma boa oportunidade de interação, né, e trocar ideias de um tema muito importante, que é o canabidiol. Né? A gente que é aqui de Campina Grande, Paraíba, longe dos grandes centros, né? Fácil um médico de São Paulo dizer que o canabidiol não é bom, tem que tratar, mas a gente que está longe dos grandes centros acaba buscando opções para aqueles pacientes que chegam para a gente, às vezes, sem soluções, né? Tem a neurocirurgia, que a gente sabe, a parte cirúrgica, que também uma lobectomia temporal é simples, mas tem casos que você precisa de eletrodos, etc. Quando parte mais para isso, e grande parte desses pacientes são do sistema público de saúde, a gente fica meio que mão atada, né? Interessante aqui em Campina Grande, que a gente tem na Paraíba, não é a Abras, que surgiu em cima dessa demanda, né, de buscar soluções longe dos centros de referência do país, e hoje cresceu e é uma referência nacional, né, da produção legal, e é um pessoal que trabalha muito sério com isso. E a gente, no começo, como eu disse, tinha muito preconceito, eu mesmo, um colega me mostrou uma vez o canabidiol, eu disse, eu virei assim, eu nem dei atenção, e aquilo você vai estudando, vai vendo o cuidado, né? Já visitei alguns laboratórios no exterior também, por minha conta, e a gente vê que é uma coisa séria, não é assim, uma medicina feita por pessoas que não são médicos, não. A gente que é profissional da saúde tem que entrar nesse mundo aí e estudar simplesmente. A nossa geração, ela foi uma geração que a gente não teve isso nas academias, né? Algumas universidades hoje já têm a disciplina e vê-se que é uma ciência muito interessante e é isso que a gente vai discutir no dia de hoje. Então, agradecer, né, de novo. Eu já tive aí, Francinaldo, no segundo simpósio, né? Hoje já é o terceiro ou quarto que vocês estão... Já é bem o Hoje é terceiro, o né? terceiro. Terceiro. A gente esperava ir aí, né? Tudo certo, inclusive com o professor de Londres,
Mas a gente viu o caos que o mundo se transformou, não é? Isso não é um problema meu nem seu, é do mundo. Ele até ficou um pouco assim de mim também. Não, vamos cancelar, não adianta. O mundo agora a gente espera que tenha uma nova economia, uma nova maneira de se encarar, né? A primeira vez que no SUS se discute esses respiradores que tanto faltam para a gente em cirurgias, né? Que tanto cancelam cirurgias. É uma chance, né, da gente mudar a estrutura da medicina de uma maneira geral no país. Então, gosto muito do Pará e espero o ano que vem a gente estar junto. A epilepsia é um tema empolgante, mas ao mesmo tempo triste, né? A cor roxa, ela representa essa tristeza que a gente tem no mundo, a tristeza daquele paciente que muitas vezes entra no pronto-socorro com TCE porque caiu, deformidades nasais de tanto cair no chão, né? Então, assim, é uma doença que é difícil para a gente lidar, por isso que tem a cor roxa, por isso que em março a gente comemora o Março Roxo, porque é uma cor de tristeza, né? E não é de hoje, ela vem desde as artes antigas, né? Da Idade Média, né? Tão antiga quanto o ser humano, né? As convulsões cerebrais, o tipo de epilepsia, tá? E também não é só a crise que a gente tem que debelar, né? A depressão, ela está muito junta da epilepsia, tanto do paciente como dos seus familiares, né? E ela está muito associada. Então, a gente está tratando o epiléptico, a gente está tratando também a epilepsia, né? E o questão social, o preconceito, né? A gente sabe o risco de você liberar um paciente. Agora eu vou entrar na medicina canabinoide, vou suspender todos os outros medicamentos alopáticos. É isso que a gente não quer, tá? Ela também não é a solução para todos os problemas, é isso que eu tenho visto. Tem casos que dá certo, tem casos que não dá certo. É um caso que o médico tem que estar muito à frente disso aí, porque foge também ao nosso controle, né? A gente participa, às vezes, de alguns grupos, a gente tem pessoas que não são médicas e acaba tomando conduta que isso aí não é legal. De qualquer forma, isso foi uma coisa que veio de fora para dentro, né? Da nossa formação, está vindo. A internet pulverizou muito isso, mas não deixa de ser uma responsabilidade nossa, tá? Porque quando se cancela um medicamento, e aqui você vê, não é? Que nesse pessoal de Copacabana simplesmente suspendeu a medicação e com isso causou todo um transtorno, né? Atropelou não sei quantas pessoas. Então não é uma área de brincadeira, não é uma área para curiosos, tá? São famílias, são pais de família, são filhos que tenta crise num dia, então assim tem que ter muito cuidado que se está estudando. Porque o sistema nervoso, a gente sabe pela estrutura, né, que é uma representação cortical, né, e ele é muito organizado, né, ele mantém um padrão de camadas, né, tudo certinho, tá? A doença é quando isso aqui, às vezes, ela está dismórfica. Você tem um córtex que era para estar na camada superficial, entrou erradamente aqui, às vezes você tem um tumor cerebral, às vezes você tem um derrame cerebral que bagunça um pouco essa estrutura, né? Tão delicada. O sistema nervoso ele evoluiu tanto em termos de função que acabou se tornando frágil em cima disso aí, e sensível de qualquer forma. Então, uma droga ela tem que entrar nessa barreira que é também protegida, não é? Como o professor Houghton diz, né? Ele é uma das grandes criações da natureza, é o sistema nervoso. Né? E esse sistema que a gente tem que lidar e ver realmente onde é que pode, ele é super organizado, né? Eu estou dando uma introdução geral aqui, a visão do neurocirurgião do cérebro, né? E para os alunos, então vê que o sistema nervoso ele é altamente organizado e mantém todo esse padrão, área visual, área motora, área da resposta olfativa, né? Todas essas áreas se comunicam, intercomunicam. Esse padrão, com o tempo, a gente vai ver que ele não funciona muito, né? O cerebral, ele empurra a área da fala para um canto, para outro. É muito difícil do ponto de vista anatômico você localizar numa cirurgia, né? Então, aqui, ó, ele tem esse homúnculo de Penfield, né? A gente estuda, quando estuda a neuroanatomia, né? Tem a linguagem, tudo isso. Então, qualquer região dessa, o cérebro, ela pode ser uma fonte de epilepsia. E a neurocirurgia, como a gente lida, né, com a estrutura, o cérebro, né?
a gente faz orifícios, o lobo temporal, que é a caixinha de surpresa, né? Que é uma das grandes fontes de epilepsia, a epilepsia do lobo temporal, que já devem ter se discutido aqui nos dias anteriores desse evento. A gente vai buscando soluções, né? Um microscópio aqui, ó, vocês conseguem ver, ele amplifica, ele realça a região anatômica, a doença que a gente quer, né? E cada vez mais a neurocirurgia ela vai buscar em termos de preservar a função daquele paciente. Esse quadro aqui é da neurocirurgia. A China já está tão em moda, né, hoje. Então a gente tem que realmente ficar de joelhos para ele, porque é uma civilização muito avançada. Eles tentam fazer o melhor que pode, né? E aqui um quadro de um computador que ele desenvolveu na hora da cirurgia, onde você consegue ver o paciente, você ao mesmo tempo coloca imagens para ele reconhecer, você vê a imagem que você está estimulando, né? Que região cerebral, o potencial evocado funcionalmente, né? Como é que está o cérebro desse paciente. Então, cada vez mais a gente está lidando com o sistema nervoso de uma maneira mais global possível, no sentido de dar essa qualidade de vida que a gente comenta. Outra opção também da cirurgia são os marcapassos, os eletrodos, né? Estimulador de nervo vago que você coloca na região cervical e, com isso, inibindo, através do nervo vago, né, como o marcapasso aqui, inibe a perspectiva de estimulação cortical. E é uma opção que a gente se usa, mas tem aquele que custo, em termos de imposto, né, muito alto, chega a ser um valor desse, impeditivo, muitas vezes, nos pacientes do sistema público. Exames, né? Não sei se você já discutiu aí, Francisco, um pouco do vídeo EEG, né? São monitorizações que você o paciente acordado, né? E isso vai monitorizando ali 24 horas. O paciente, muitas vezes, ele é fonte de investigação, né? E você consegue caracterizar melhor a crise convulsiva. Isso aqui são os exames, o paciente fica internado, você coloca eletrodos, né, superficiais, e esses eletrodos, no dia a dia do paciente, ele consegue detectar em tempo real a crise. Isso é muito tranquilo, esse exame, o doente fica internado, geralmente em clínicas ou em hospitais, monitorizado, você responsavelmente, você começa a tirar as medicações para ver se exterioriza aquela localização do lado que eu quero, para pensar em termos de até ressecar aquela área epilepsia. Porque os alunos têm que imaginar o seguinte, a epilepsia é como se fosse uma rebelião dentro daquela cidade, tá? Então, você vai tentar localizar aquela região que está rebelde e vai rebelar, extirpar ou tentar anestesiar aquela área, para você ter um bom resultado. Quando você, através dos vídeos EEGs, os eletrodos de superfície, você não consegue identificar o foco onde está, você parte para estimulações não, você parte para monitorizações profundas através dos eletrodos, né? Eu consigo identificar áreas de rebeliões, áreas de descargas epilépticas. Então, isso para o neurocirurgião é muito fácil você chegar numa situação dessa e tal. Detalhe que esses eletrodos também são muito caros, não estão disponíveis em qualquer local. Como eu falei antes, né, o lobo temporal, ele tem essa estrutura aqui, né, que é o circuito, né, o hipocampo, que tem esse nome devido ao cavalo marinho, né, hipocampo, e são uma das causas neurobiológicas, né, para as crises convulsivas. E quando o paciente ele tem inúmeras crises, continua, acaba destruindo a estrutura normal desse cérebro, desse hipocampo, e com isso acarretando crises muitas vezes intratáveis. Exames de imagem, né, revelam para a gente, muitas vezes aqui, ó, a topografia, né, da lesão do hipocampo, como eu falei para vocês. Então, assim, quando você tem uma estrutura boa de trabalho, você consegue chegar a um resultado satisfatório de localização e, com isso, buscar um tratamento eficaz. Porque a gente tem que pensar também nas pseudocrises. Aquilo que a gente acha que é uma crise convulsiva, na verdade, é um distúrbio psicológico, psiquiátrico, né, um ganho secundário, e com isso afeta o diagnóstico e vai tratar uma pessoa sem necessidade.
Aqui, com mais detalhes, veja que esse hipocampo, como eu falei lá no comecinho da aula, né, ele é super organizado. Né? Então, qualquer alteração dessa dimorfismo, né, alteração nos neurônios daquela região, pode dar uma crise convulsiva. Você vê que tem muitos transmissores envolvidos, como o GABA, né, esses outros aqui. Então, é uma coisa muito complexa, que é uma disciplina que não fica detida apenas para o neurocirurgião, farmacêuticos, neurologistas clínicos, o pessoal da enfermagem também, que vai ajudar a confecção do vídeo EEG, tudo isso é importante. Então, falando disso, né, as classificações das crises convulsivas, tá? Então, como eu falei, a epilepsia ela é uma alteração temporária e irreversível do funcionamento do cérebro, provocando descargas elétricas nos neurônios, tá? As descargas podem ser focais, conhecidas como parciais ou generalizadas. E com isso a gente tem as intensidades, tá? As classificações, não sei se foi abordado nesse simpósio, mas ela teve uma evolução, né? Ela teve uma evolução. Essa aqui é uma classificação 2005-2009 da ILAE, né? Ela desde 1981. Por que se classificar a epilepsia? Porque um tratamento que eu propor aqui é o mesmo que um japonês lá vai tratar, ou um coreano, ou um americano, baseado sempre no mesmo idioma, na mesma classificação, né? Crises generalizadas, crises focais, né, desconhecidos. Essa aqui é que a gente usa mais no dia a dia, né, que é mais onde a gente estudou na época, e tem esse avanço aqui em 2017, onde teve acréscimo de novos dados, né? Agora vendo a questão sensorial, mioclônico, espasmo, mais fácil, né? Detalhando também a questão do comprometimento da consciência durante a crise, né? Tá? E com isso, percepção do ambiente, que antes não se discutia isso com o tempo, e comprometimento da perceptividade, nos casos das epilepsias parciais complexas, quando você tem perda do seu sentimento, do seu senso de meio ambiente, sensações como déjà vu, jamais vi também, né? Você tem aquela sensação que já teve naquele lugar antes ou que nunca teve. Então, isso são sintomas minuciosos que o neurologista, até mesmo o médico generalista lá numa porta de uma UPA, né, ele tem essa capacidade de discriminar e diagnosticar mais precoce e tratar, seja com simples fenobarbital ou qualquer medicação, você vai impedir aquela reação inflamatória que eu falei de destruição do hipocampo. E aí, gente, o tratamento. A gente está acostumado, né, a lidar com comprimidos, tudo certinho, matemático, ali calcula o peso do paciente, né, várias opções que têm o seu valor também, né, efeitos colaterais também, cada uma medicação essa, tá bom? E outras apresentações, né, estão bem estabelecidos na literatura, só que chega uma hora que você mistura tudo isso e o paciente continua tendo crises, a família invade o WhatsApp toda hora mandando mensagem, várias admissões em pronto-socorro. Imagina numa época dessa, que os hospitais estão todos direcionados ao coronavírus, você levar um filho seu com epilepsia para casa, para o hospital, e depois você leva essa criança para casa como vetor, né, a família, tem um idoso lá, então é um problema sério. E aí surgiu cada vez mais, não é, a opção da medicina, que eles chamam de medicina canábica, tá? Então, alguns termos que a gente vai dando, né? Antes era caracterizado como um suplemento alimentar, um nutracêutico, né? Tá aqui, ó. Os efeitos entourage, tetraidrocannabinol. Então, são termos que se tem nesse mundo aí do canabidiol. Não é só uma ciência empírica, ela tem seus dados provados, né? Laboratorialmente, são inúmeros trabalhos. Quando você vai lá no PubMed, você vê que é infinito, né? a esses estudos, não é uma coisa pequena, não é um mundo infinito, né? Por quê? Porque o nosso próprio corpo humano, ele tem esse sistema endocannabinoide.
Quem já estudou o sistema opioide, a gente pode dizer que o sistema endocannabinoide é semelhante, tá? Então, como a gente tem um sistema de opiáceos, o nosso corpo humano também, e foi descoberto por um cientista de Israel, que o próprio corpo humano, ele produz o canabidiol. Então, o nosso corpo, de uma maneira assim falando, produz a maconha, tá? Ela funciona no sistema nervoso central, foi descoberto, né, por esses cientistas que têm receptores para essas estruturas, tá? E basicamente, dentro das 100 substâncias que compõem a sopa de letrinhas, né, o sistema canabidiol, nós temos os principais que são o THC e o CBD. E o CBN, tá? Fazem parte principais receptores CB1 e CB, que atuam principalmente na fenda pré-sináptica. Tá tudo bem por aí, pessoal? Tá escutando bem? Esse sistema canabinoide, Ok, ele é tranquilo. tá tudo certo. Bem, esse sistema canabinoide, pessoal, ele tem receptores por todo o corpo humano, tá? Esse slide aqui, ele mostra, né, esse desenho, que ele é espalhado pelo corpo humano, mas principalmente onde, ó, no sistema nervoso central, ele é lipossolúvel e entra na barreira hematocefálica. Tem esse vídeo aqui, vou ver se eu consigo passar um momento. Deixa eu ver se eu consigo. Ele tem um sotaque de nordestino, esse médico. Paraibana, minha filha. Deu certo, não? Esse vídeo ele dá uma ideia bem legal, mas eu não estou conseguindo passar. Deixa eu só. Okay, ele é de um laboratório americano, mas ele é bem didático, tá? A gente vai ter uma boa visão. Marcos? Oi, Marcos. Oi. Você estava falando? Peraí. É que cortou aqui um pouquinho. Você estava falando? Você falou até que é um vídeo de uma instituição, aí cortou. Certo. Esse é um laboratório americano, mas esse aqui eu achei legal porque ele é bem didático. Entendeu? Escutou? Agora, Posso passar o vídeo? agora sim, pode passar. Ok, eu vou voltar de novo. Mas eu acho que o vídeo ele não está rodando, Marcos, para Tá nós. passando. Não, ele está parado aqui. Tá só a tela de entrada, só a tela E principal. assim, ó. E assim. Não tá passando não, né? Não está passando não. Ok. Ele não vai... Você não vê isso aqui? Não está passando. Depois, Okay. se você tiver o link dele, aí você pode digitar, copiar e colar aqui no chat, que aí a gente disponibiliza para Ok. os nossos Ouvintes. pessoal aqui, para os nossos ouvintes, tá? Ok. Um momento. A gente vai disponibilizar no link, tá? Para vocês depois verem. E como eu falei, o nosso corpo, né, ele produz a maconha, ele produz as substâncias endocannabinoides. E um deles é esse aqui, ó, anandamida, tá?
Então, você vê aqui o THC, a droga, né? Que é sintetizada, tá? É semelhante a esse anandamida. A anandamida, ela vem do sânscrito e representa prazer, tá? Torpor, e daqui veio todo o nome dessa. Então, o corpo humano, ele produz canabinoides endógenos. Aí tem uma teoria que diz o seguinte, que grande parte dos problemas, crise convulsiva, às vezes até o câncer, seria por falha desse sistema endocannabinoide. Mas isso é uma visão deles, a gente tem que respeitar, né? Cada um tem sua verdade. Tem estudos bem profundos de estrutura, tá certo? Com detalhes, a gente vê que ele tem um componente hidroxila, ele tem um comportamento, né, de álcool, tá? E outras estruturas, outros tipos de canabinoides, né? O araquidinoglicerol, noladina, virodamida, tudo isso faz parte. E aqui é a sopa de letrinhas que a gente tem, né? CBD como sendo o principal marinheiro da estrutura, né? O principal realce mesmo dos canabinoides, a miríade de efeitos que ele tem, né? Desde o efeito anti-inflamatório, analgésico, intestinal, diabético. Então, cada estrutura aqui com o seu mecanismo de ação, ó, ela provê um efeito clínico, né? Antiproliferativo, antiespasmódico, estimulador de crescimento ósseo. Então, assim, é uma miríade de informações e de efeitos, né, que ele pode dar, depender da quantidade, do tipo de coisa. Interessante que os laboratórios farmacêuticos eles não conseguem formar um comprimido ou uma solução só de canabidiol. Na verdade, o que se tem disponível no mercado hoje são misturas, né? O puro mesmo, o CBD puro, ele é feito só por empresas estrangeiras e é muito difícil o pessoal fazer. O brasileiro, por exemplo, da Abraço, ele tem uma concentração de THC, tá? E com isso, do ponto de vista prático, o THC, quando ele bem manejado, é onde você tem os melhores efeitos, seja para a epilepsia, seja para o câncer, seja para a esquizofrenia, para o autismo, tá? Então, o mercado nacional ele tem essa vantagem de ter um pouco do componente do THC, com isso a gente tem um efeito mais eficaz, tá? Que, por exemplo, dessa associação, né, a Abraça tem um spray nasal, e quando você tem a crise, você faz algumas no nariz do paciente, você injeta, né, como inalatório de problema respiratório, e tem um certo efeito. Pomada para uso tópico, isso é o mundo, tá, gente? Cada laboratório que se tem, o pessoal faz comida com isso, bolo, etc. Com relação ao efeito, a questão recreativa, eu acho que a gente até condena. Por quê? Porque tem a questão do câncer oral, né, o fumo, etc. Aí é uma questão que não cabe a gente estar discutindo aqui, mas eu tenho uma visão do efeito prejudicial, muitas vezes, do recreativo e ter. Mas do ponto de vista médico, a gente sabendo ter essas estruturas na nossa manga, a gente consegue ampliar a nossa capacidade, né, inclusive para o Alzheimer, inclusive para fibromialgia, o autismo, tá? E vale a pena ser estudado. Eles vão de acordo com a cor, eu comparo os pacientes, não, é um xarope. E esse xarope, ele, de acordo com sua cor, é um indicativo de sua composição. Quanto mais claro, menos concentrado, e quanto mais escuro, mais concentrado. Há uma tendência de se usar mais o azul para epilepsia, né? Os óleos importados, eles têm o laranja, né? Que é mais rico em o CBD, tá? Mas quando você usa uma certa composição, que na verdade essa medicina do canábica, ela é muito personalizada. Um medicamento, uma composição que vai ser boa para um paciente, pode ser uma tragédia para outro paciente. Então, é uma coisa que tem que ser muito tateada, a relação médico-paciente tem que estar bem aberta, para você chegar
num patamar ideal daquilo que você queira, tá certo? E uns têm resultados, outros não têm, mas geralmente a gente começa tateando a dose, né? E há relatos excepcionais, inclusive, Francinaldo, nos pacientes com hidrocefalia de pressão normal, pós-operatório, às vezes aqueles vozinhos que estão muito agitados, eu tive uma boa experiência em fazer o canabidiol, claro que isso é tudo off-label, né? Mas, assim, eles respondem bem. Então, em vez de você estar sedando com alopatia, você usa esses compostos e você tem um bom resultado clínico. E aqui Excelente. no próprio... É, inclusive, aqui você vê, não é, os títulos, né, para que serve, tá bom? Sempre com olhar crítico, tá, pessoal? Não é aquela receita de bolo, como eu sempre tenho falado para vocês. E aqui, ó, o THC, em sua forma natural, age e trata diversas patologias, como depressão, dores crônicas e neuropáticas, distúrbio bipolar, dependência clínica e tal. E a gente tem que tirar esse preconceito, né? Mas, doutor, eu não sei o que tem lá dentro. Às vezes a gente consome tanta Coca-Cola e não sabe o que tem dentro, né? E, por exemplo, eu que tenho visto a preparação desses compostos são feitos por químicos, são feitos por farmacêuticos, tá? Então, são pessoas que, assim, têm um cuidado em se fazer isso, né? Claro que é uma coisa feita, às vezes, nacionalmente. O que a gente condena também é em domicílio, as pessoas conseguem a planta, um heroísmo, né? Tenta fazer, até compartilhar com outras pessoas. Aí, às vezes, você está pensando que está dando uma coisa, você está dando veneno. Então, é uma coisa que eu digo sempre de responsabilidade, tá? Então, os rótulos laranja, ó, tem o efeito analgésico, ansiolítico, anti-inflamatório, anticonvulsivante, broncodilatador, o pessoal do pulmão aí. Então, até nessa questão do Covid, o pessoal de São Paulo está fazendo um teste para os profissionais da saúde usarem e ver se com isso protege mais, né? Por ele ser um imunomodulador, né? Dizem que melhora um pouco a imunidade do paciente. Mas é algo que tem que se ver, para ver se realmente tem o seu efeito. Está fazendo um estudo, né, em relação a isso. No profissional de saúde, enfrentamento do Covid, se tem algum efeito. Aqui outros dados, né, do canabidiol, propriedades neuroprotectivas, né, reduz um pouco a inflamação, o estresse oxidativo. Isso aqui tudo baseado na literatura mundial, né? A gente sabe que o Brasil ainda ficou muito atrás em relação a isso, em relação ao mundo, né? Países como Canadá, Estados Unidos, Alemanha, isso é tudo já definido. Um detalhezinho que ele começou a ser feito na síndrome de Dravet, é um tipo de epilepsia mais na área de infantil, e com isso hoje se expandiu, né? Deu esse recado para o médico dele, né? 10 anos sem crise e pilotando avião, entendeu? Então, assim, dá para a gente ter os sucessos também, né? E aqui nossas vivências, né, pelo mundo, aqui o João de Epilepsia, que sabe que é aqui da Parada Esperado, e eles transformam a vida dele, sai dando palestra, acho que ele bate aí pelo lado do norte, levando o nome da epilepsia, né, para o Brasil, para essa região do norte e nordeste. E é uma área interessante, né? Vocês verem aqui, ó, atualmente são mais de 50 milhões de epilépticos no mundo, né? 3 milhões de epilépticos apenas no Brasil, então 3 milhões. E a gente preocupado com o coronavírus, né? Esse aqui toma leito hospitalar, precisa de respiradores, né? Acho que agora vai melhorar um pouco essa questão dos respiradores, nem que seja a força, mas estão observando agora isso aí, né? Então, é uma doença muito interessante para os alunos de medicina estudarem. É uma área desbravadora, ainda precisa de muitas respostas para muitas das perguntas que tem que ser feitas, né? Se for ver lá no site do Ministério da Saúde, é avaliação em conduta na epilepsia na atenção básica, né? Isso é importante. A gente tem que ver o médico, o neurologista, muitas vezes ele não é o centro de tudo. Às vezes um agente comunitário de saúde ele é tão importante porque ele vai lá na porta do paciente e vê se está tomando a medicação, se está faltando. Então, realmente é uma área de muitas mãos, né? E de estar sempre aberto para novas network, né? Aprendizado, etc.
Então, o risco do vício é quase nulo, né? Então, a isso, o canabidiol, ele não tem nada a ver com a droga em si, do efeito recreativo. Quando é psicológico, podemos dizer que não é necessário se preocupar com o vício nesse tratamento. Sentir torpor ao usar o óleo é uma grande preocupação entre as pessoas que procuram esse tratamento, porém, para que haja torpor, é necessário que o THCA seja descarboxilado, transformando-se em THC, que seria o do cigarro. A descarboxilação só ocorre em aquecimentos acima de 110 graus Celsius, porque não ocorre na produção padrão dos produtos, logo não há risco de torpor pelo uso. Algumas vezes você usa um óleo o azul, aí você quer fazer o quê? Descarboxilar esse óleo. É um preparado que você descarboxila e você tem um efeito psicotrópico. Esses pacientes de esquizofrenia, de agitação, você pode usar o óleo já descarboxilado. A descarboxilação pode ser escolha do médico, como eu disse, no tratamento de algumas patologias. É considerado que o torpor pode ajudar no tratamento da depressão. Mas torpor, professor, sim, o torpor, o Rivotril, diazepam causam também sonolência. Então, com responsabilidade, não há problema, sabendo que a vantagem dos canabinoides é que eles não causam a insuficiência respiratória. Não há receptores canabidiol ao nível do encefálico que cause uma parada respiratória ou cardíaca. Então, isso é até uma segurança para a gente. Tá? Claro que também tem os efeitos colaterais ao nível do fígado, né? Uma elevação das enzimas hepáticas, né? Isso aí pode causar. E, como eu disse, só é feita a descarboxilização caso haja interesse em comunicação do médico e paciente. Então, esse efeito, né, o torpor que dá o THC, você pode usar isso algumas vezes do ponto de vista clínico. A receita é simples, carbonada, tá? Você coloca o nome do paciente, 3 a 5 gotas, 2 vezes ao dia, e vai aumentando, administrar um pouco esse padrão de receita que a gente usa, carbonada, e um relatório que se faz explicando a necessidade de você administrar o canabidiol, ou o óleo. Ok? Então, para terminar, queria agradecer a oportunidade, Francisco, de confiar na gente falar nesse tema, tá? É um tema que a gente ainda hoje estuda. Você também, a gente acompanha você nas mídias sociais, você também é um estudante, né, dessa área também, como você deve ter passado pelas mesmas condições que eu passei, né, de ir a fundo e estudar. Tem muitas pessoas com interesses econômicos, né, as multinacionais, toda a área tem, né, mas não é fácil também, devido às regulamentações que a gente tem aqui no país, muito burocratizada, acaba prejudicando a quem precisa. Então, estou aberto aqui para alguma pergunta e para alguma discussão. Se quiser dar a sua visão também, Francinaldo, com relação a... Qual a sua impressão com relação a isso? Eu acho que seria interessante também. Ótimo, Marcos. Primeiramente, obrigado. Você pode interromper o compartilhamento para a gente colocar a tela aqui. Pronto? Prontinho. Deixa eu só me ajeitar aqui por causa da luz. Marcos, obrigado pela sua apresentação bem clara e direta. Né? E, de fato, assim, você falou muitas coisas que a gente vivencia aqui. Nós, né, do grupo, a gente tem um grupo aqui chamado Grupo Epilepsia Norte. Temos uma ONG, né, a ONG Iluminando a Vida, que a gente auxilia também pacientes e familiares. Ainda não com tudo que a gente gostaria de auxiliar, mas a gente já presta bastante auxílio, principalmente hoje, principalmente com informação, tá? Que é o que a gente tem podido fazer. E aqui no Pará, a gente tem uma demanda relativamente grande pelo canabidiol, não só para epilepsia, mas para Alzheimer, Parkinson, autismo, e para alguns casos mais raros, assim, de dores crônicas, né? Síndrome pós-laminectomia, alguns casos de fibromialgia, que a gente já tem usado aqui. E é bem interessante ver o resultado, né? O resultado é bem interessante, ver como os pacientes melhoram. É impressionante, né? Melhoram a atenção, melhoram o comportamento,
alguns pacientes com Parkinson melhoram o tremor, o paciente com Alzheimer melhora muito a questão da interação, né, com o ambiente, com as outras pessoas, eles ficam mais ativos, alguns se tornam bem mais responsivos, né, aos comandos. O paciente com Parkinson costuma melhorar o tremor, principalmente, tá? Então, a gente tem tido uma demanda muito boa e o resultado tem sido satisfatório. Com relação ao que você colocou da burocracia, ainda é um problema. E, ultimamente, a gente está com certo receio até com essa questão toda aí com essas restrições todas impostas pela pandemia do coronavírus. A gente não sabe nem como é que vai ficar a produção, né? Porque em alguns lugares, por exemplo, os funcionários não estão podendo produzir o óleo, né? Então, já tem alguns pacientes que estão tendo certa dificuldade de encontrar o óleo, mesmo importado. E fora toda a cadeia produtiva que está sendo comprometida aí por conta das restrições. De fato, é uma medicação muito versátil do ponto de vista farmacológico, porque ela tem um sistema próprio de atuação e ela não interage com as outras medicações, ela não compete por receptor, por proteína G, por algo do tipo. Não pode falar, não estão escutando. E isso faz com que a gente tenha, sim, seja um medicamento bastante promissor. O que eu queria perguntar para você, assim, qual que é a sua experiência com pacientes pós-cirúrgicos, seja de que cirurgia for, seja de cirurgia ressectiva, seja de neuroestimulador, se você tem experiência com o uso de canabidiol em pacientes pós-cirúrgicos para controle adicional das crises, porque às vezes com a cirurgia a gente não consegue obter um controle de 100% das crises, né? Então acabam restando às vezes algumas crises, mesmo que seja parcial simples, às vezes algumas parciais complexas. Se você tem experiência, acho que é uma arma, é uma arma, né, que nós temos, né, para usar. A gente fala isso porque é muito fácil aqui para a gente da Paraíba prescrever, porque a Abraço ela está muito próxima da gente, então a gente não tem muito essa dificuldade. Eu imagino que o Brasil todo tem. Você vê, lá é uma média de 500 ligações, assim, ao mesmo tempo, né, 500. Então a demanda é grande. O Nordeste ele tem essa facilidade porque o clima ele é propício. Imagino que aí no Norte é difícil, né? Estudar a quantidade de água que vocês têm aí. Então, o nosso solo é um solo muito fértil e propício para o uso para a plantação da planta. E outra coisa, é uma planta muito sensível. Qualquer alteração que tiver muda a composição, entendeu? Aquela planta que era para ter THC vai ter o CBD, então não é uma coisa para amadores. Você acha que vai fazer facilmente, não vai. A seleção de sementes também tem que ser muito bem lidada. Claro que para esses pacientes pós-cirúrgicos, com algumas crises de escape, você pode tentar também, né? A gente tem pacientes que usam, né, e relatam uma melhora, outros não. Tá? Tem paciente que foi feito lobectomia temporal, e a gente teve que partir, além de toda essa junção do alopático, você acrescenta também, né? Uma coisa interessante seria o clobazam associado a um canabidiol, tá? Já tem algumas pessoas que usam isso aí. O clobazam, por ser de baixo custo, né, você associa ao canabidiol e parece que controla-se muito bem, tá? A retirada dos medicamentos alopáticos a gente tem que ter com muito cuidado, tá? Como eu já enfatizei na aula. Ótimo. E você já teve algum paciente que você precisou, por exemplo, trocar de marca de medicamento por alguma razão, por não ter um efeito adequado, ou talvez por o paciente não tolerar? Claro. Você pode optar pelo nacional, não deu certo, você opta pelo importado, você pode usar o importado também, como eu disse, o CBD puro você consegue mais nos importados, né, de alguns laboratórios. Então, com isso, é bem amplo esse uso, né? Como eu falei, eu tenho essa facilidade por ser aqui da Paraíba, mas quem está longe,
fica mais à vontade de fazer esse jogo. Quando não dá certo de um tipo, você tenta outro e vai lidando com o paciente. Não tem uma fórmula única, né? Eu acho que o grande recado aí para os nossos ouvintes é que o tratamento ele é personalizado, ele é individualizado, né? Ou seja, às vezes a composição que dá certo para um paciente pode não dar para outro, a dosagem que dá certo para um paciente pode não dar para outro, né? E, enfim, e essa questão do clima, do solo, né, da forma como a matéria-prima, né, a planta vem sendo cultivada, isso tudo vai interferir na composição do óleo, né? E essa questão do óleo ele ter vários componentes, isso também é muito importante para o efeito, né? Que é um efeito de colaboração, que em inglês chama entourage, né? Que é esse mix de substâncias como se colabora para que o efeito do CBD e do THC se sobressaiam. Se você purificar só os A gente não dois, sabe a gente às vezes não consegue um efeito adequado. o efeito do dólar também no valor desse importado, né? Deve estar muito caro, né? R$ 4.000 Então, assim, a gente acaba que tem que lidar com o que a gente tem mesmo, né? Exato. E uma pergunta assim muito até de cunho pessoal, mas que é importante aqui para o tema, né, Marcos? O que você acha? Existe muita questão aí com relação à liberação do cultivo aqui no Brasil, né? Você como neurocirurgião, prescritor com experiência na área, qual que é a sua opinião a respeito disso? A Paraíba foi o estado que conseguiu na justiça a liberação disso aí. Então, eles plantam lá toda uma estrutura, vai ter um grande prédio em João Pessoa, né? Dessa Abraço, mas tudo judicialmente assim. Quando vê, a Polícia Federal está na porta deles, tá? E tiveram até medo uma vez quando viu o policial queria só um medicamento para o filho dele, tá? Mas assim, é uma coisa, não é fácil. Imagino. Não é fácil, é drone sobrevoando toda hora, então assim, os telefones todos clonados, né? Porque a gente sabe que o brasileiro tem a liberdade e confunde com libertinagem e acaba estragando, né, a esperança de muitos, né? Então, não é fácil o cultivo. Um momento, eu vou acender a luz aqui, um momento. Assim, o controle que eles têm, tanto do ponto de vista jurídico e farmacológico também, é muito grande. Não é fácil, não. Ótimo. Não é fácil, muitas vezes a gente também aqui tem muito... E como é que você tem lidado aí com relação Como é que você tem lidado com relação à informação, né, dos pacientes e a quebra de paradigmas, Marco? Uhum. Em muitos lugares aqui que a gente tem falado do assunto, explicado e tal, ainda existe, né, aquele preconceito com relação. Então, alguns pacientes, algumas pessoas acham que usar o CBD é a mesma coisa que fumar maconha ou que, né, usar drogas e tal. Então, eu costumo dizer aqui que se o canabidiol viesse da cana-de-açúcar, ninguém iria se importar com isso, né? Mas como ele vem de uma planta que já é discriminada há muito tempo, então já se criou umas barreiras. Como é que vocês têm lidado com isso aí, com relação à Ela é população? milenar, não é? Então, assim, isso aí não é problema, ela é muito estudada, né? Mas os pacientes chegam para a gente, inclusive colegas, que poderiam, do seu tempo, entender. Vocês verem, não tem segredo nenhum, né? Chegam para a gente passar simplesmente uma receita. Então, é uma área assim que você pode se envolver, porque ainda poucos têm esse medo, que eu não vejo sentido para isso. É uma área interessante, porque
porque os pacientes chegam para a gente. Como eu disse, é muita ligação, é muita gente querendo usar. Porque chega uma hora que a medicina alopática chega a fazer mais mal do que bem. Efeitos colaterais, várias crises, a absorção ela é errada, que você entra às vezes com umas simples gotas, né, que não tem custo nenhum. Lá você consegue dar uma qualidade diferente. Você também remoto, você tem trabalho que é passado de onde a gente está, né, Francinaldo? Exatamente. Isso é muito importante, né? Bom, gostaria de agradecer aqui o Marcos. Marcos, quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes aqui com relação ao tema da sua aula? Então, o tema é esse, pessoal. Vou passar o meu e-mail para você depois, Francinaldo, e você passa para o pessoal, se tem qualquer dúvida que queira mais específica, alguém que queira um dia vir conhecer aqui o pessoal da Abrace, eles são abertos para visitação, sempre é o mundo todo visitando, na verdade, né? O Brasil todo vem visitar, eles são abertos para isso, é uma associação, praticamente não tem nenhum efeito lucrativo em cima disso, né? Todos os associados têm pacientes que precisam do canabidiol, né? A gente vê que essa parte financeira para eles não é tão colocada à frente, né? Por incrível que pareça, né? Hoje nesse nosso mundo, mas a gente está por aí. A gente esperando que venha aquela nossa ideia de trazer o professor da Inglaterra, né? Para a gente fazer um grande evento, quem sabe passar essa crise toda e fazer um evento de pós-Covid, né? Tá esse compromisso. Exatamente. Obrigado aí, Marcos. Parabéns aí pela iniciativa aí na Paraíba, que com certeza está na ponta, né? Está, né, na vanguarda aí Você já dessa... tinha ouvido falar em Campina Grande, não é? Com relação a isso, Abrace, João Pessoa, aliás. Já. Ainda não tive a oportunidade de visitar, mas o nosso congresso de neurocirurgia está programado para setembro. Não sei se vai ocorrer, mas será em João Pessoa e eu pretendo esticar um pouco Pronto. a minha permanência, a minha viagem para poder visitar. Eu acho que É lá em João Pessoa, é bem fácil de localizar. E dizer aos nossos ouvintes, né, que a gente está na luta aí no sentido de facilitar a gente, que eu digo todo mundo, né, toda a sociedade, não especificamente o grupo, mas toda a sociedade está se organizando aí para facilitar o acesso. Nós já tivemos aí um avanço na RDC, né, que foi publicada aí em janeiro, e a partir de março já poderia a indústria brasileira já poderia produzir. Infelizmente não poderia ainda plantar, mas teria que importar a matéria-prima, mas já poderia produzir aqui no Brasil e comercializar. Infelizmente essas questões aí relacionadas à pandemia atrapalharam, tá um pouco, mas como a gente sabe, isso vai passar. E que o uso do canabidiol assim, tem trazido grandes benefícios para muitos pacientes, para várias doenças neurológicas e não neurológicas. A epilepsia, o Alzheimer e o Parkinson são o carro-chefe, o autismo também, mas principalmente essas três, e que a gente espera que a medicina aí consiga quebrar esses paradigmas com estudos, com ciência, com tecnologia, para que o medicamento possa beneficiar um número cada vez maior de pacientes. As aulas da semana estão gravadas, tá bom? O Marco vai ficar gravada. Você pode mandar o seu e-mail, o seu contato pessoal e também o link daquele vídeo que não rodou, para a gente disponibilizar para todos os nossos ouvintes. Basta se inscreverem lá no site da Epilepsia 360, e aí vocês poderão estar acessando as aulas, revisando e tirando dúvidas. Para nós foi um grande prazer fazer esse evento online. A gente viu que dá certo, a gente está se reinventando aí com a epidemia de Covid, e a gente espera fazer mais e mais eventos aí na área de epilepsia, trazer você aqui ano que vem, Marcos, novamente junto com o professor Andrew McEvoy, e vamos em frente. A gente não está podendo fazer presencial, mas a gente está fazendo do mesmo jeito online. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos que nos acompanharam nessa semana e continuem conosco, que ainda tem muita novidade. Uma delas é o curso online Epilepsia para Familiares, Pacientes e Cuidadores. Esse curso é gratuito, a gente vai disponibilizar em breve
para todos os nossos ouvintes, para todos os que estão cadastrados na nossa plataforma, para que vocês possam estar se inteirando e aprendendo cada vez mais sobre essa doença chamada epilepsia. Um grande abraço e uma ótima noite, um ótimo final de semana a todos.